saudar aqui os representantes do sindicato dos professores e dos funcionários do Centro Paula Souza, que estão aqui presentes também, a professora Silvia. Quero cumprimentar aqui o diretor da FATEC de Barueri, o professor Evandro Kleber, e dizer que o pedido da nossa convocação foi feito por conta de várias reclamações, professor Evandro Kleber, várias reclamações, várias denúncias contra o seu comportamento enquanto diretor dessa instituição, né? O senhor sabe muito bem, o senhor é diretor, eu também sou diretor de escola pública, professor universitário, sempre atuei na área da educação do ponto de vista profissional, que a educação brasileira é regida por vários princípios, mas tem um princípio elementar que é o princípio da gestão democrática da escola pública. Todas as escolas públicas do Brasil devem ser gestadas dentro desse princípio. E me parece que pelas denúncias apresentadas, que são muitas, não é? Não estou falando de uma denúncia, de duas, de três, de quatro, de cinco denúncias, são muitas as denúncias, inclusive muitas delas referendadas e confirmadas pelo sindicato dos professores e dos funcionários, entidade que representa os servidores e professores do Centro Paula Souza. Então eu gostaria de, primeiramente, aqui elencar algumas perguntas, alguns questionamentos para que o senhor possa responder. Eu sinto até em trazer esse caso aqui, mas me parece que a situação lá é tão grave, mas tão grave, do ponto de vista da perseguição política, do assédio moral, da falta de liberdade para ensinar. São tantos casos que nós vamos discutir aqui que o senhor foi convocado a prestar depoimento aqui na Comissão de Educação. E gostaria ainda, presidente Guilo, de que alguns professores sejam também ouvidos, bem como a representante do Sindicato dos Professores e Servidores. É muito importante que eles tenham acesso aqui à palavra, para que nós possamos aqui aperfeiçoar aqui esse debate. Como em toda audiência, o formato é o mesmo. Uhum. Você faz a primeira, o deputado faz a primeira fala, né, as primeiras perguntas, depois nós vamos abrir para os demais deputados, o diretor fala e nós vamos abrir para algumas inscrições. E eu já quero adiantar, senhor presidente, também que eu quero aqui que o professor Evandro Kleber, diretor da FATEC de Barueri, assuma um compromisso público aqui de não perseguir os professores. Esses professores que estão aqui, né, fazendo parte desse debate, que eles não sejam perseguidos e retalhados de forma alguma, senão nós vamos tomar outras providências cabíveis em relação a isso. Então eu gostaria que, ao final, o senhor deveria ter tido uma eleição para eleger o novo diretor da instituição. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer duas aí, o senhor vai respondendo, né? Essa é a questão da eleição. Por que não houve eleição ainda? A segunda pergunta é em relação ao auditório, né? As denúncias que nós temos aqui é que o senhor está proibindo que alguns professores, os professores mais críticos, os professores mais progressistas da escola, da faculdade, da FATEC, tenham acesso ao auditório. O auditório é negado a esses professores. Tem várias reclamações nesse sentido. No entanto, o senhor abre para eventos externos, né? Esses professores não podem utilizar, porque o senhor acusa a prática, diz que esses professores têm uma prática esquerda, uma prática política, entendeu? E eu queria saber se o senhor confirma isso, se o senhor proíbe, o senhor impede alguns professores, principalmente os professores que estão aqui, de utilizarem os recursos, não só o auditório, mas outros laboratórios também. Então, inicialmente, essas duas perguntas. Boa tarde a todos, primeiramente. Vou dizer aqui, primeiramente, que eu fui convocado por um assunto específico, para tratar das questões de assédio moral sobre o uso das chaves, não sobre essas perguntas aí que o senhor deputado colocou. Mas, como uma pessoa pública e que não tem nenhum problema com relação às questões que você colocou, a primeira, que se refere às eleições dos docentes, dos diretores das FATECs,
Não é uma questão específica e pontual da FATEC Barueri. É uma questão do Centro Paula Souza, nas FATECs que estão em implantação, e os professores receberam o ofício do vice-diretor superintendente e da coordenadora de ensino técnico, que para ter a eleição dos diretores, e vai ocorrer, só que precisa ser aprovado o regimento. O regimento está em aprovação, o regimento do Centro Paula Souza, não é uma questão pontual. Se o regimento não fosse alterado, a eleição deveria ter ocorrido, mas por uma ordem superior da diretora superintendente, essas eleições estão paradas, mas vão ocorrer provavelmente no primeiro semestre de 2014, em todas as FATECs que têm diretores pró-tempore. Isso daí é uma questão do Centro Paula Souza, não é uma opção da FATEC Barueri, ou da FATEC A, ou da FATEC B, ou da FATEC C. Tudo bem? O senhor não foi eleito, então. O senhor está nesse cargo de que forma? O senhor foi nomeado? É um cargo de confiança? Todos os diretores têm cargo de confiança, independente se é uma eleição ou não. Você sabe, como de professor universitário e conhecedor de todas as instituições de ensino superior do Estado de São Paulo, que existe uma composição de lista tríplice. E essa lista tríplice aí é feita uma escolha de acordo com o diretor superintendente ou o reitor, dependendo se é da USP, da Universidade da Unicamp ou do Centro Paula Souza, da sua estruturação. Então isso não é uma questão de, se você é eleito, você tem uma questão mais democrática. É escolhido como uma pessoa que está pró-tempore, digamos assim. Essa questão de ser pró-tempore, não passa por eleição, que é o meu caso nesse momento, e que era o caso também do diretor anterior, é uma questão de direcionamento ou escolha direta da direção superintendente. Mas é um cargo de confiança, assim como aquele eleito pela lista tríplice, aquele escolhido pela lista tríplice. Tudo bem? Com relação à segunda questão, que envolve a proibição, não é uma questão de proibição, isso é uma questão administrativa. As aulas, elas ocorrem em sala de aula, e a sala de aula tem infraestrutura da mesma forma que o auditório, e até mais. Então, aquelas ações, aquelas atividades que são realizadas em sala de aula, que são possíveis e são somente para uma turma específica de 40 alunos, não necessitam auditório. Auditório, e você pode consultar a maioria das instituições federais e superiores, e estaduais também, você vai ver que o auditório é utilizado para eventos. Pode pegar o regulamento de qualquer instituição de ensino superior. Então não é uma questão específica de perseguição política, isso é uma questão administrativa. Cada caso é analisado. Isso é colocado para os alunos em reunião com os alunos, isso é colocado para os professores em reunião com os professores, e todos os professores estão abertos e podem conversar sobre essas questões. Tá? Só que alguns julgam, escolhem não conversar. Eu não estou entendendo, né? Me parece que alguns professores utilizam o auditório, outros não. Qual é o... Veja bem, não estou entendendo. Como é que eu posso, como professor de história, posso querer utilizar o auditório para passar um filme sobre o Jango, né, o dossiê Jango, para fazer um debate com os meus alunos. Isso pode ser feito em sala de aula, deputado. A sala de aula tem projetor, tem também equipamentos para ser realizado isso daí. Então, se você vai fazer a projeção de um filme para a sua turma específica, isso pode ser realizado. Não tem uma questão de o professor A ou o professor B que vai para o auditório, não. É uma questão específica para evento. Mesmo que o auditório esteja vazio, sem utilização? Eu convido o senhor... É isso? O senhor proíbe mesmo assim? Eu convido o senhor, não é uma questão de... Para tirar o aluno da sala de aula, para mudar o aluno de ambiente, que isso é pedagogicamente saudável. O senhor sabe, como todos os locais, que é importante essa rotatividade de espaço. Por que o senhor tem que questionar simplesmente o auditório se você julga que você considera que todos os ambientes são salutares da instituição? Então não precisa necessariamente ser auditório. Me parece que há uma... O senhor escolhe algumas pessoas podem utilizar. Eu convido o senhor e mais deputados a participar e ver a realidade da FATEC, e não simplesmente ouvir um lado e ouvir algumas questões, porque no mínimo você tem que fazer é ouvir os dois lados. E não é simplesmente a minha fala. Vamos lá visitar a FATEC, ver o dia a dia da nossa administração. E aí você faz um julgamento sobre isso mesmo, se é e constata se realmente é isso que ocorre, ou se é simplesmente um procedimento administrativo de acordo com cada solicitação. Os alunos que são representantes, eles são constantemente, a gente faz reuniões para realmente discutir essas questões. Falei para eles sobre algumas questões. Os alunos tiveram uma última sessão, por exemplo, para reunir, para fazer a eleição do DCE,
no sábado, em um sábado específico. O auditório foi cedido e eu conversei com o responsável sobre isso, um aluno também que está aqui. Falei, cuide do auditório, o auditório é público, para todos nós. O que aconteceu? Na segunda-feira o auditório estava todo com adesivos nas paredes, todo sujo, todo imundo. Então não é isso que a gente quer com uma pessoa ou para qualquer cidadão que esteja lá na FATEC, seja aluno, seja empresa particular, seja professor. Tá? Então é muito questionável isso que o senhor coloca, se realmente é uma questão de perseguição política ou uma questão administrativa. Eu acredito que o senhor recebe uma informação e aí você não pode simplesmente concluir a informação a partir disso. Eu convido o senhor realmente a presenciar a nossa administração para ver se isso se constata. Que são muitas reclamações em relação a esse fato, por isso que nós estranhamos. São muitas. Não estou recebendo uma reclamação do professor. Mas, enfim, eu tenho mais algumas questões aqui. Eu acho que eu vou elencá-las todas de uma vez, para que o senhor possa responder. O outro tema que eu gostaria aqui que o senhor explicasse é essa questão que o senhor atribuiu aos professores uma função para eles, né, de abrir e fechar as salas e também ainda se responsabilizar pelos equipamentos, pelos materiais que estão nessas salas. Essa não é a função do professor de abrir, o professor não é porteiro, o professor não é inspetor de alunos, a função do professor é uma outra. E as denúncias que nós temos aqui, o senhor impôs essa atribuição aos professores, transformando os professores em porteiros e responsabilizando os professores também pelos materiais dessas salas de aula. Então, eu gostaria que o senhor explicasse isso, esse é um ponto, a relação das chaves. Um outro ponto que eu gostaria que o senhor explicasse é sobre a falta de acesso às atas da congregação, as atas que devem ser públicas, né? Vários professores reclamam que é difícil ter acesso a elas, que inclusive o professor tem que justificar por que quer ter acesso à ata da congregação. É uma forma, na minha opinião, de intimidar o professor. Isso desestimula o professor, inclusive, a ter acesso às atas da congregação, que são atas públicas, que devem ter acesso fácil e rápido e sem justificativa. Ninguém precisa ter uma justificativa para ter acesso a algum tipo de documento público. Então, das atas, da chave. Um outro ponto aqui sobre os concursos públicos, os concursos para a escolha dos professores. Nós temos denúncias aqui de que o senhor manipula esses concursos, o senhor forma bancas, né, com seus amigos, com seus professores prediletos, né, excluindo os professores que não concordam com a sua gestão, que tem críticas, na verdade, tem opiniões diferentes. Eu gostaria de saber como que o senhor nomeia as bancas que escolhem os professores nos concursos. Um outro caso também muito importante, eu gostaria de saber qual é a sua posição e como que o senhor está acompanhando, qual a sua participação no caso, nesse caso gravíssimo que nós estamos acompanhando, que já extrapolou os muros da FATEC de Barueri, da professora Cléo Birissá, né? É um blog tentando difamar, tentando destruir o trabalho da professora, né? Dizendo que ela dá aulas políticas, né? Que as aulas dela são tendenciosas, na verdade, um pouco nessa linha que a instituição vem fazendo também, proibindo esses professores. E o blog, que é um blog execrável porque hoje toda a educação é política, isso o Paulo Freire já dizia que não há neutralidade política na educação. A educação ou está a serviço da libertação, da emancipação ou da opressão, não tem neutralidade. Professor, não existe neutralidade política no comportamento do professor, nem na educação. Lógico que você não pode ter postura partidária, e é outra coisa, mas a postura política é importante, ou você está de um lado ou de outro. É o básico do grande professor Paulo Freire. E hoje nós temos a liberdade de cátedra, a liberdade de aprender e ensinar, garantida pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E a função do professor desenvolver o senso crítico, colocar o aluno em contato com as grandes questões sociais, políticas, econômicas e culturais, e não só do Brasil, mas do mundo. Então,
isso entra até como um tema transversal. Nós temos os vários temas transversais, um deles é ética, cidadania. Esses temas devem permear toda a educação brasileira. A educação brasileira está também na LDB, na Constituição Federal. O professor tem a obrigação, não é nem o dever, mas ele tem a obrigação de preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania. Então, o que a professora Cléo faz é exatamente isso. Agora, isso é todo um movimento interno e externo contra esse tipo de trabalho. Eu gostaria de saber qual que é a sua posição, se você tomou conhecimento dessas denúncias contra a professora Cléo e o que o senhor está fazendo para apoiá-la, né, nas suas aulas que representam o que nós temos hoje de orientação de toda a política educacional brasileira. Então, essas perguntas, por enquanto. Bom, antes de dar sequência aqui, só registrar a justificativa do deputado Beto Trícolo, que não pôde comparecer em reunião da comissão. Passar a palavra para o Evandro. Depois nós já temos aqui 7 inscrições. E antes de Evandro falar, se algum deputado gostaria de começar agora? Gostaria que o deputado simplesmente recapitulasse a primeira questão e a segunda, por favor. A primeira é sobre as chaves, né? A questão das chaves. O senhor me impôs uma atribuição aos professores. O professor na FATEC de Barueri virou porteiro. E a segunda? E a segunda, em relação às atas, o acesso às atas. Bom, a primeira questão sobre o procedimento das chaves é porque é o seguinte, nós tínhamos até o semestre passado os cursos de implantação na FATEC Barueri. E nós tínhamos uma quantidade determinada de salas que era possível, com uma pessoa que nós temos cedida pela Prefeitura, no convênio da Prefeitura de Barueri com o Governo do Estado de São Paulo, para o funcionário abrir as salas, abrir e fechar as salas. Hoje, atualmente, nós não temos essa capacidade, esse profissional não consegue fazer isso. Então, o antigo diretor do São Paulo, ele fez um procedimento que foi colocado na reunião de planejamento do início do ano, sobre a abertura e fechamento das salas. Como nós temos equipamento em todas as salas de aula que são utilizadas, e nós já tivemos 2 cursos de data shows na FATEC Barueri, com as salas trancadas, inclusive, então nós fizemos o seguinte, nós não podemos deixar este material, esse equipamento, em sala de aula, com a sala de aula aberta. Então foi feito um procedimento que o professor pegasse, assim que pegasse o seu diário de classe, pegasse também as chaves. Isso foi comunicado na reunião de planejamento do início do ano. E foi comunicado, foi feito informativo, não tem nada impositivo, não foi nada colocado, só que não existe outra maneira de nós realizarmos a atividade, nós não temos funcionários para isso, é a nossa realidade, não é que é uma imposição, uma obrigação, e para responsabilizar, e se houver algum furto, o professor vai ter que pagar e custear isso daí, não existe isso. O senhor sabe muito bem que todos os funcionários públicos, e principalmente o do Centro Paulo Souza, tem a sua deliberação específica sobre as suas funções, e dentro das suas funções, tem lá também que todos têm que zelar pelos materiais e pelo erário da instituição. Não significa que todos vão ser responsabilizados a custear esse tipo de material, caso venha a ser furtado, caso venha a acontecer algum problema. Responsável significa que ele vai ser ouvido caso haja algum problema, caso haja alguma situação. E foi comunicado isso. E a comunicação, às vezes, pode ocorrer ruídos na comunicação. O que foi que aconteceu e foi colocado para o senhor dessa maneira. Foi colocado dessa maneira. Isso foi ocasionado dentro da instituição, foi colocado para o sindicato que está presente aqui. Assim que o sindicato ficou ciente disso, foi colocado para a superintendência. Eu fui na superintendência juntamente com o antigo diretor e nós estávamos em processo de transição e foi solicitado que a gente fizesse uma reunião para decidir isso, em colegiado, ou seja, todos os professores participando. Foi então colocado as opções que nós tínhamos. Olha, nós temos essa opção, manter os equipamentos na sala de aula e os professores abrirem e fecharem as salas. Não tem tempo viável de expressão para a pessoa que nós temos lá fazer essa abertura e fechamento, são 10 minutos de intervalo. E ou a gente pode fazer a retirada dos equipamentos da sala de aula, deixar a sala de aula aberta, e aí sim, aqueles professores que precisarem dos materiais e equipamentos, eles retiram lá na secretaria acadêmica. São escolhas. Foi aberto ainda para mais 2 escolhas. Mais 2 professores que estão presentes na trancada fizeram 2 opções, para que os diretores e os coordenadores de curso ficassem abrindo a sala de aula.
E uma outra opção, a quarta opção, que eu não me recordo agora, mas que foi aberto depois para a votação, depois das colocações de cada docente, e aí foi mantido esta escolha. É a única opção realística que nós temos hoje. Existe uma questão que é administrativa e uma questão que é pedagógica. A pedagógica de implantação é uma, a administrativa é outra. Possivelmente, se for aprovada a quantidade de vagas atual que é necessário no São Paulo Souza, se ocorrer o concurso ano que vem temporário, nós vamos ter alguns funcionários. E talvez seja possível isso. Eu verifiquei as possibilidades dos vigias, as atribuições dos vigias, dos porteiros da segurança terceirizada, para ver se existia a possibilidade também dele abrir. Não existe essa função dos vigias. E para as meninas da limpeza também, que é a limpeza terceirizada. Não tem isso nas atribuições, nem de professor, nem de empresa de segurança, nem de empresa de limpeza. Então, não tem uma solução da realidade ou da autoridade que eu tenho lá para fazer que substitua essa opção atual, o uso da chave pelos professores. Com relação à segunda questão das atas da congregação, todas as atas elas são públicas, sim, concordo com o senhor, e elas são divulgadas. Elas são divulgadas no mural na frente da secretaria, são divulgadas no mural dos professores dentro da sala dos professores, em formato impresso, e são enviadas também a todos os membros da congregação. Inclusive o representante discente da congregação que está aqui, ele pode confirmar também sobre isso. O professor que necessita disso, é uma instrução da Coordenadoria de Ensino Superior do São Paulo Souza, o professor que necessita da cópia da ata, ele tem que justificar simplesmente por quê, não vai ser negado a ele, mas simplesmente nesse sentido. Mas caso ele queira fazer uso da ata que está no mural da sala dos professores, ou lá na frente, no mural da frente da Secretaria Acadêmica, ele pode fazer uso também, ela está disponível. A única ata que demorou, que atrasou um pouco, foi por conta de um aluno que colocou grau, não juntamente com a turma, foi a penúltima ata, mas demorou para assinar. E a gente só divulga a ata, só digitaliza, encaminha para todos, assim que todos assinam. Isso é natural em qualquer ata que se faça. Então foi simplesmente essa penúltima ata que atrasou. E foi publicado a última reunião da congregação, assim que terminou, a gente já tinha no dia posterior a ata divulgada. Então não é uma questão de cerceamento, de bloquear o uso da ata. Até porque eu penso de outra maneira. Então tem que ser feito mesmo. E a terceira questão da professora Cleonilde é a questão do concurso. Dos concursos, das bancas. Os concursos, então, isso é uma visão também que chega para o senhor dessa maneira distorcida. Nós privilegiamos os concursos e a lisura de todos os concursos. É essencial que seja feito dessa maneira. E é óbvio que quem colocou isso para você não participa de nenhum concurso. E aí pode imaginar qualquer coisa. Então, o senhor deveria ter alguma prova, uma garantia de que realmente isso ocorre na FATEC Barueri. Alguma constatação de que os concursos são direcionados. E não simplesmente fazer um levantamento, uma denúncia dessa maneira. A professora Cléo, por exemplo, que trabalha há quanto tempo lá? A professora Cléo entrou em 2009, ela foi coordenadora comigo, trabalhamos juntos por 2 anos. E está lá conosco desde 2009. Sim, mas parece que ela não passou numa banca. Sim, e a banca foi isenta, assim como todos os professores que prestam os concursos lá, têm essa característica de fazer a banca isenta. Agora, eu não tenho como colocar isso para você. Ah, essa banca aqui retalhou a professora Cléo porque foi escolha do diretor. Não existe isso. Tá? Não tem essa característica. Agora, se ela se sentiu prejudicada, ela deveria ter entrado com recurso. Ela sabe muito bem, ela foi coordenadora há muito tempo. A gente trabalhou junto. E o João não fala comigo. Não tem essa questão. É pessoal ou é profissional? Fiquei sabendo dessa notícia justamente pelo envio do e-mail do representante do blog. E as nossas ações, até o momento, não tiveram nenhum efeito, porque a professora foi convidada pelo professor Gilvan para conversar sobre essa questão, ainda não tem conversado com o professor. Mas isso é interessante, para a gente conversar e para a gente respaldar e para analisar todas as questões. Tem que ser feito uma conversa com o professor, tem que ser feita uma conversa com os alunos. Não adianta você colocar isso como uma questão pontual. Se foi um aluno específico ou alguma outra pessoa que tenha feito essa denúncia.
A minha participação e a minha ciência foi simplesmente a partir do e-mail enviado para mim, no dia 22 do mês passado. Simplesmente dessa maneira. Sobre as questões do plano de ensino, conheço a professora Cléa, sei das ações dela, sei da bagagem que ela tem. Tá? O plano de ensino dela tem poucas variações, de acordo com desde 2009, 2010. Então, o plano de ensino dela está aprovado. Não é essa questão que define se tem um viés político ou não. Não é assim, não é isso que define esse viés. Agora, ao que compete à direção é ouvir tanto um lado quanto o outro. E a gente não fez isso ainda porque a professora não foi conversar com o coordenador. E fico aqui aberto também para ela conversar comigo. Não tem como se fazer nada assim. Eu gostaria só de ouvir, então, presidente Rilo, os professores ou a representação do sindicato, depois, no momento oportuno, eu volto a fazer um questionamento. Bom, para o Mauro Bragato, desejo fazer uma... Bom, nós temos aqui 7 inscrições, então vamos fazer aqui 2 blocos, tá? Então, a primeira é a Silvia Helena, depois o Laerte, o Mônica, a Stix, Carla, Sandro e Renata. A Silvia Helena é presidente do sindicato, a primeira a falar. Seria interessante que fizéssemos aqui o professor responder esse bloco. É isso. Para poder evitar algum tipo de repetição das perguntas. A sugestão é essa, inclusive, aproveitar a intervenção do deputado Mauro Bragato, aquele que se sentir contemplado com a pergunta, né, e puder abrir mão, a gente torna mais dinâmica aqui a nossa reunião. Então vai falar a Silvia, depois o Laerte, depois o Rony e o Aristide. Então esse primeiro bloco de 4. Aí o Evandro fala, depois a gente abre. Senhor presidente, só lembrando aqui que os professores estão no cotidiano da escola, eles conhecem os detalhes que nós não conhecemos. Então é importante que talvez eles possam até não, todos estão, tá? dar uma outra visão sobre as explicações dadas nas perguntas que eu fiz. Então não dá para impedi-los de entrar nos mesmos assuntos. Não, mas não tem impedimento. Eu só disse, eu estou pedindo alguma interrogação mesmo, sabe? Caso. E também é livre-arbítrio, se quiser fazer a pergunta novamente, todos terão a palavra garantida. Boa tarde, todo mundo aqui? Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar conversando com os senhores aqui, deputados, da Comissão de Educação, pessoal da FATEC Barueri. Eu acompanho o caso da FATEC Barueri desde o início. Eu, como presidente do sindicato, faço visita regular às unidades de ensino e fui conversar com os professores a respeito da campanha salarial nossa e fui surpreendida lá na unidade com o relato dos professores de que eles eram obrigados a trancar as chaves das salas de aula e se responsabilizar pelos equipamentos que lá ficavam. Eu não preciso fazer nenhuma pergunta para o professor Evandro, porque nós já estivemos pessoalmente, eu fiz a pergunta lá e, na verdade, não fui muito bem recebida na FATEC também, né? Nem na primeira vez que fui, nem na segunda vez que fui na reunião que foi marcada para a gente tratar das chaves, o que foi um grande absurdo no nosso entendimento, ter que fazer uma reunião de congregação para a gente tratar do fechamento de porta de FATEC. Eu acho que tem muito mais coisa importante para se discutir no ensino, né, do que o fechamento de porta. Mas o caso ali se transformou numa perfeição mesmo. Tá? O que a gente tentou resolver administrativamente, porque se não tem funcionário, contrate. Né? Se o Paula Souza abre FATEC, ele tem que abrir com a infraestrutura necessária. Vai fazer com o professor. Ou a questão era abrir e fechar as portas e se responsabilizar pelo material, mesmo sabendo que as janelas ficam abertas e a FATEC é térrea, e então qualquer equipamento poderia ser roubado a qualquer momento e os professores poderiam ser acusados pelo roubo dos equipamentos, né? Como em casos de assédio isso é comum acontecer, ou então os professores carregariam os equipamentos de um local para a sala. Então não era carregador aeroportuário
sorrateiro. Foi a opção que foi dada pela FATEC Barueri para os trabalhadores, e esta condição não foi aceita pelo sindicato, porque o professor não está lá para fazer isso. Nós fizemos a denúncia dos casos à Superintendência de Santo Paula Souza, que é completamente omissa e conivente. Né? É uma coisa que precisa ficar registrado aqui. O caso de assédio moral da FATEC Barueri, que é grave, é gravíssimo, não acontece só na FATEC Barueri. Ela acontece em muitas outras. Tá? E o Paula Souza é completamente conivente, porque todos os casos que foram encaminhados pelo sindicato para o Centro Paula Souza, para nenhum teve retorno. Para o caso da Chaves de Barueri, que se transformou depois no blog de perseguição à professora, porque eu posso não ter provas, e não tenho, infelizmente, mas eu tenho, eu sei juntar um mais um, né? E assim, do conhecimento que a gente tem, obviamente, esse patrulhamento ideológico que está sendo feito sobre o trabalho da professora Cléo tem a ver com todo o processo de assédio que começou a existir na FATEC Barueri a partir da reclamação dos professores que não queriam ficar responsáveis pelas chaves das salas de aulas, com todo o direito do mundo de não querer fazer isso, porque não é obrigação dos professores fazer isso, e é obrigação da escola oferecer os recursos materiais para que isso acontecesse. O diretor, quando eu perguntei isso na primeira vez que fui à escola, ele falou: é só isso que a senhora quer? Então tá, até logo, e foi embora. Ele nem continuou a conversa comigo e depois convocou todo mundo para uma reunião de congregação para a gente deliberar a respeito do carregamento do material, do fechamento das portas. Foi uma reunião muito intimidadora também. Um dos seus chefes, eu não sei o nome das pessoas lá, hostilizou a presença do sindicato na reunião, e a gente tinha avisado que iria. E este mesmo professor que hostilizou a nossa presença foi o que provocou o ataque cardíaco de um outro professor na unidade, que foi socorrido pela professora Cléo e pelo professor Laerte, e que a unidade sequer prestou qualquer tipo de assistência ao professor. O professor Rony, que está aqui, tem um problema de saúde sério e teve atestado médico porque faltou, porque foi ao médico, e foi obrigado a repor aulas de um atestado médico num sábado, sozinho, só ele e o porteiro, durante 6 horas dentro da unidade. Se isso não é assédio moral, os senhores vão me desculpar. Nenhum aluno, apenas a vigia. O professor Rony gravou tudo com o jornal do dia, está tudo gravado e está tudo, obviamente, denunciado ao Ministério Público. Porque se nem a direção toma conhecimento, nem o Centro Paula Souza, que é a autarquia mãe responsável, toma conhecimento, as denúncias têm que ser feitas, e nós estamos denunciando os casos todos para o Ministério Público, mas é uma vergonha o que está acontecendo dentro da FATEC Barueri e de outras FATEC. Mas no caso aqui, nós estamos tratando da FATEC Barueri. Creio sim que tem a ver uma coisa com outra. Essa perseguição que está acontecendo à professora Cléo certamente tem a ver, porque é um grupo de professores que se instaram contra o poder aí colocado pelo próprio Centro Paula Souza, um cargo de confiança, sem eleição, há anos sem eleição, não é uma pessoa que converse. Você me desculpe, Evandro, mas eu já tentei conversar com você e não é possível conversar. Então eu vou fazer aqui da minha avó para os professores, porque certamente no dia a dia das unidades eles também não têm condição de conversar com você, como eu não tive. Eles são intimidados, como eu fui, dentro de uma... Eu era convidada, até convidada a participar da reunião, mesmo assim fui hostilizada. É uma prática constante. O professor que sofreu o ataque cardíaco na unidade sofreu porque um dos chefes seus, não sei o nome dele, aquele japonês gordo que me intimidou também na vez que eu fui, hostilizou o professor de tal forma que... Ainda bem com a camisa da mesma Então, assim, deputados da Comissão de Educação. A educação é um problema muito sério no Estado de São Paulo. As FATECs são vistas aí pelo governo do Estado de São Paulo, propagandeadas pelo menos, pelo governo do Estado de São Paulo, como a joia da coroa, a menina dos olhos, tudo de bom, a melhor coisa do mundo, e somos mesmo. Nós, profissionais de São Paulo, somos mesmo, tudo de bom. Tá? Mas as condições de trabalho que nós temos no Centro Paula Souza são muito ruins.
E esse tipo de opressão que os trabalhadores sentem, ele é constante e é orquestrado. Ele tem um fundo, mas acontece nas FATECs do que nas ETECs. Então, precisa ver de onde é que veio este fundo aí. Mas eu preciso deixar aqui relatado que o assédio moral na FATEC Barueri existe, é sério, é grave e precisam ser tomadas providências urgentes, porque o assédio moral acaba com o trabalhador. Ele faz o trabalhador morrer, ele faz o trabalhador se matar. E isso está acontecendo na FATEC Barueri. Enquanto representantes da Comissão de Educação, eu solicito providências desta comissão para investigar a fundo, acompanhar, soltar no Ministério do Trabalho todos os processos que nós temos desses professores que estão aqui e que vão fazer os seus relatos. E quero também pedir para a Comissão de Educação que subscreva uma moção que o sindicato está fazendo em defesa à liberdade de cátedra da professora Cléo, que já foi assinada pelo Fórum das Seis, que é o organismo que representa os sindicatos das 3 universidades e do São Paulo Souza, que somos nós, por pais de alunos, por professores de outros FATECs, por funcionários de outras FATECs e de ETECs, que foi também assinada por professores das universidades federais e que ainda não foi assinada pela própria instituição. O Centro Paula Souza, a única coisa que fez foi chamar a professora Cléo para conversar com ela. Então, não sei por que não me chamaram, porque falou que não conversaram com o senhor ainda, mas o Paula Souza já conversou com a professora Cléo. E a instituição não tem uma posição de defesa da sua professora, cujo plano de ensino foi aprovado, né? E que não é subversivo. Aliás, é um absurdo que estão falando por aí, né? Então, assim, se o plano de ensino da professora foi aprovado, nós estamos no final do ano, porque a instituição ainda não defendeu a professora e a liberdade de cátedra da professora? Por que o Centro Paula Souza não se manifestou? Por que a FATEC Barueri não se manifestou? Se todos os pensadores aqui, quem trabalha um pouco com educação, conhece bem o Fórum das Seis, conhece bem o trabalho das universidades federais, se todos esses já se manifestaram em favor da liberdade da professora e contra aquele blog absurdo. Se você me perdoa, eu vou pedir para você. Eu vou abreviar, estou terminando. Para garantir a palavra de todos. Concluindo, eu peço para a instituição defender a sua professora, que tem o seu plano de ensino aprovado desde o início do ano, e para a Comissão de Educação, que subscreva conosco essa moção, né? E depois entregue para o deputado Janás, passa para os demais, para que a professora seja também defendida pela Comissão de Educação. Eu agradeço a oportunidade, Saulo. Muito obrigado, Silvia. Agora é o Laerte. Eu queria inicialmente dizer que eu venho aqui fazer uso da palavra num exercício da minha liberdade, né? E faço uso dela para reforçar as denúncias de perseguição e assédio que nós, os professores da FATEC Barueri, estamos sofrendo nos últimos semestres. E como eu estou aqui vendo, né, nós temos na plateia aqui no auditório alguns alunos, né? E eu vou fazer aqui a minha fala como se fosse uma extensão, se os deputados me permitirem, das minhas aulas na FATEC Barueri, que é sempre com muita alegria e satisfação que faço. Então, o primeiro elemento, sobre essa questão da abertura e fechamento das portas, para que todos aqui entendam o objeto, digamos assim, dessa discussão. Então, primeiro, é a verdade. Então, foi imposto aos professores da FATEC Barueri a abertura e fechamento das portas. Nós fizemos essa reflexão e entendemos que não necessariamente é um ato de humilhação, digamos assim, o professor abrir e fechar a porta. A questão nossa não é o fato
mas a forma como isso foi feito. Então, primeiro, foi imposto sim a abertura e o fechamento das portas. Nós questionamos e quando o sindicato passou por lá, como disse aqui a nossa presidente, para discutir a campanha salarial, nós tornamos pública essa questão da imposição da abertura e fechamento das portas e questionamos junto ao departamento jurídico do sindicato quais seriam as implicações desse processo para os professores, dada a responsabilidade que eles teriam pelas salas, pelos equipamentos e por tudo aquilo que pudesse acontecer dentro da sala de aula. Pois bem, como a Silvia disse aqui, nessa ocasião o diretor foi chamado para essa conversa na sala dos professores e a nossa colega aqui, Silvia, que nos representa muito bem por sinal, ela foi destratada pelo diretor, isso é verdade. Não ficamos satisfeitos, insistimos com a reflexão. O resultado disso foi uma assembleia que aconteceu em um sábado de manhã e mais uma vez convidamos, como ela disse aqui, o sindicato para nos representar na reflexão e mais uma vez o sindicato foi maltratado pela instituição no que diz respeito à defesa dos nossos direitos. Pois bem, nessa assembleia nós fizemos um acordo, numa assembleia que eu diria, numa reunião que eu diria, foi manipulada, mas ainda assim fizemos um acordo. Qual era o acordo? Que nós abriríamos as portas e fecharíamos sem a responsabilidade pelos danos que porventura viessem a acontecer dentro da sala de aula, mas com uma condição, que isso está registrado em ato, inclusive, que na reunião pedagógica do início desse semestre o assunto fosse discutido. E esse assunto não foi pauta de discussão na reunião pedagógica da última semana de julho, portanto, nós continuamos abrindo e fechando a porta e, como eu disse, a questão não é o fato, mas a forma como isso foi colocado para os professores, o que me pareceu ser uma atitude, sim, de perseguição, de imposição àqueles professores como eu e outros colegas que questionaram a forma e não necessariamente o fato. Pois bem, com relação a essa questão do uso dos espaços, acho que o professor Gianazzi aqui, como grande mestre que já deu o tom da reflexão sobre a importância que há na retirada dos alunos da sala de aula para que tenha efeito, digamos assim, um projeto pedagógico saudável, moderno, enfim, que contribua com a formação dos alunos. Veja, eu sou um desses professores. Se vocês olharem para o meu plano de ensino, vocês vão ver lá que dentro da minha metodologia, tem lá leitura de textos e discussão de textos, tem lá exibição e discussão de filmes e documentários com convidados, enfim. E como o professor Gianazzi disse, nada mais interessante que fazer essas reflexões sempre que a gente pode, fora das quatro paredes da sala de aula, que parece mais um instrumento de repressão também dos alunos. A ciência está aí para esclarecer essas questões do que um objeto, um espaço, digamos assim, de desenvolvimento das aulas. Então, veja, eu sempre requisitei e durante algum tempo eu consegui usar esses espaços. E vou dizer para vocês, todas as vezes que eu usei, nenhuma vez um aluno sequer provocou qualquer dano ao auditório, deixou lá qualquer papel que fosse, porque eles mesmos sempre tomaram cuidado de olhar e de retirar quando acontecia de um ou outro deixar algum papelzinho de bolacha, de bala e assim por diante. Então os alunos sempre tiveram cuidado de zelar pelo auditório, de zelar pelo patrimônio. Mas nos últimos meses, todas as solicitações que eu fiz para a discussão, para a ocupação desses espaços, me foram negadas. A última, inclusive, eu recebi de volta, depois de muita insistência, muitos e-mails encaminhados para a coordenação, uma resposta que dizia: exiba o filme, o documentário, como o diretor disse aqui, na sala de aula. Mas a minha sala de aula não tem computador, não tem data show, portanto, não teria como eu exibir o filme e o documentário em sala de aula. Ainda assim eu exibi. Eu peguei o DVD e circulei pela sala. Estou exibindo o filme para que todos possam ver.
Então, é o segundo elemento que deixa aí mais ou menos claro, que reforça essa questão da perseguição na FATEC Barueri. E o último aqui, para deixar espaço para outros colegas, diz respeito à questão da punição, digamos assim, que sofreu recentemente o professor Detone, isso publicado, inclusive, em Diário Oficial. E para além disso, o professor Detone, nos últimos dias, agora, nas últimas semanas, ele solicitou afastamento da FATEC Barueri por uma razão muito simples. Ele está em fase conclusiva do seu doutoramento na USP e ele precisa de tempo, digamos assim, um tempo maior para dedicar ao desenvolvimento, ao fechamento da pesquisa. Então ele pediu afastamento das suas atividades na FATEC Barueri, o que foi negado. E aí o curioso é que, se vocês olharem, como foi sugerido aqui pelo próprio diretor, se vocês forem na FATEC Barueri e olhar os acontecimentos, vocês vão perceber o seguinte, que na virada do primeiro para o segundo semestre desse ano, o professor Rony foi demitido. Professor de Direito da Casa, que tinha concurso até 31 de dezembro desse ano. Mas em julho, início de agosto, ele foi demitido. E ele era lá um dos nossos professores de Direito. No mesmo período, a professora Renata, também professora de Direito, por alguma razão deixou a FATEC Barueri. E logo depois, o professor Sérgio Guerra, nosso professor de Administração, também pediu afastamento, e esse afastamento foi concedido. E os alunos ficaram sem aulas. Aliás, entre os alunos presentes, eles podem dizer para vocês que parte dessas disciplinas, inclusive, apesar de já ter passado um semestre, continua sem professores, até porque há uma dificuldade, nós sabemos, para aprovação, digamos assim, de professores dessa área, dado o salário que eles ganham, os advogados ganham nos seus escritórios por aí afora. Mas o fato é, nós estamos lá sem professores, ainda depois de 6 meses nessas disciplinas, e isso não foi argumento para impedir o afastamento desses outros colegas, mas foi o argumento usado para isso publicado em Diário Oficial, para impedir, digamos assim, a concessão do afastamento do professor Detone para poder desenvolver a sua pesquisa, as suas atividades. E vou terminar dizendo aqui, sem nenhuma crise de consciência e sem medo, viu, professor, de repressão. Se vocês olharem para o Diário Oficial, eu tenho cópias aqui, se algum deputado quiser, eu já deixo aqui, mas eu acho que esse é um exercício que a assessoria de vocês poderiam fazer melhor. Dos concursos realizados na FATEC Barueri nos últimos semestres. E vocês vão perceber aqui que, em parte significativa deles, inclusive em vínculos com outras unidades da FATEC, FATEC Tatuapé, entre outras, nós vamos perceber aqui uma repetição de integrantes das bancas. Um deles, o nosso diretor. Um deles, o vice-diretor. Um deles, o nosso coordenador de curso. Enfim, aí vocês façam as reflexões que vocês acharem interessantes e importantes. Eu agradeço aqui o espaço e repito, fiz isso num exercício na minha liberdade, sem qualquer medo, sem qualquer receio de punição. Muito obrigado. Alice Brandão é o representante feminina e negra aqui dessa comissão. Eu saúdo o Motumbá para quem é de Motumbá, o Cuiú para quem é de Mucuiú, o Colofé para quem é de Colofé. Com muito orgulho. Eu prestei concurso na FATEC de Barueri por tempo determinado. As minhas aulas se encerrariam quando as disciplinas extinguissem no currículo antigo. Essas disciplinas extinguiram e eu pedi continuidade de um semestre para o outro, mesmo estando extintas essas disciplinas, aquilo que a gente chama de ampliação, e essa carga horária, antes de eu começar a fazer essas denúncias aqui na Assembleia, no sindicato, na qualidade de diretor de base do sindicato, elas eram deferidas. Essas ampliações elas eram concedidas. Depois que houve essa indisposição,
que nada mais é do que também o exercício da democracia. É bom que as diferenças existam, as divergências existam, e no caso sérias, eu não tive apenas negada a minha ampliação, como eu fui demitido no final desse semestre, dizendo que eu não pertencia aos quadros da casa. Ocorre que isso não é válido, porque nos semestres anteriores, eles sempre prorrogavam o meu contrato para terminar até no final desse ano. E simplesmente esse contrato foi extinto abruptamente no meio do ano. Mas eu queria pedir a permissão do presidente para passar um vídeo que está aí a respeito da minha reposição de aula. Eu faltei no primeiro semestre desse ano, por conta de graves problemas de saúde, que foi do conhecimento da direção e da coordenação, por conta de convocações do sindicato, e o diretor me obrigou a repor essas aulas, não obstante descontadas em holerite, ou até que fossem descontadas mesmo, porque eu já tinha faltado, mas enfim, me obrigou a repor essas aulas. Não tenho problema nenhum em trabalhar. Aliás, eu prestei concurso em outra FATEC por tempo indeterminado, passei. No mesmo dia que eu fui aprovado nessa outra FATEC, já me convidaram para fazer parte de bancas de concursos públicos nessa outra FATEC. Tá? Fui homenageado por alunos da outra FATEC, como fui pela primeira turma que se formou nesta FATEC de Barueri. Daí é que vem toda a inveja. Isso só pode ser inveja, aliada às denúncias feitas. Né? E o senhor, por favor, me olhe nos olhos enquanto eu lhe dirijo a palavra, porque é muito fácil o senhor fazer isso na sua salinha. O senhor sustente o olhar. Pode passar o vídeo, por favor. Bom, como vocês podem perceber, hoje é dia 6 de julho de 2013, por volta das 13 horas. Meu nome é Rony Liberti Hegert. Meu RG 15.615.426, dígito 2. Eu estou fazendo uma tomada da fachada da FATEC de Barueri, onde existe um estacionamento destinado também para alunos, e como vocês podem observar, ele está vazio. Eu vou me dirigir agora até a portaria da FATEC de Barueri, hoje, dia 6 de julho de 2013. Eu estou entrando na FATEC de Barueri. Tudo bem? Deixaram a chave aí com o senhor? Tá bom, obrigado, viu? Tá, obrigado. Vocês podem olhar, aqui no pátio interno não tem ninguém. No estacionamento dos professores não tem ninguém também. Eu vou entrar na recepção da FATEC de Barueri. A secretaria está vazia, apagada. Eu recebi do porteiro a chave da sala 11. O pátio está vazio. Não tem nenhum aluno. A cantina, aquele todo vermelho, está fechada. Estou me dirigindo até a sala 11. Vocês podem perceber que a sala 11 está fechada também. E agora eu vou até a sala dos professores.
Será que isso dá para Luca? A sala dos professores está fechada. Eu te falei. Oi, LG, tudo bom aí? Tudo bem? Tudo bem. Assistente do diretor fechado. Sala do diretor fechada. O sofá vai estar lá atrás. Orientadores de coordenação fechado. Olha o sofá. Temos a cozinha aberta. Eu encontrei no caminho agora com o zelador, Roberto Gomes, que me cumprimentou. Aqui é o registro de ponto. Está marcando 6 de julho de 2013, 13 horas. Sala da secretaria, fechada. Muito bem, eu vou para a sala 11. Além do porteiro, do zelador, não tem ninguém aqui na reposição que me fizeram assinar no dia 13 de julho de 2013, das 13 às 16 horas e 30 minutos. Estou acendendo as lâmpadas da sala 11, que tem um problema na chave de luz, e toda vez que isso acontece, nós somos obrigados a abrir a chave de luz aqui, no quadro de luz, e arrumarmos o disjuntor. Olha o que está escrito aqui. Disjuntor com defeito, não toque. Risco de choque. Mas não tem ninguém aqui, nem mesmo o zelador, para tentar ligar isso para nós. Eu vou tentar religar o disjuntor. Agora a sala 11 acendeu. Muito bem, eu vou aguardar o meu horário aqui na sala 11, cumprindo a determinação do diretor da FATEC de Barueri, Evandro Kleber da Silva. Pode acender a luz já. O outro vídeo é só a saída da reposição, é uma repetição praticamente dessas cenas na mesma circunstância, né? Mas superada essa minha reposição, que eu fiz a semana toda mais ou menos nesse ambiente assim mesmo, gostaria de saber do diretor se ele tomou algumas providências internas com relação ao coordenador do curso de Comex, professor Givan, em razão das ofensas praticadas contra mim no pátio e na auditória da Receita Federal, que são objetos da ação trabalhista por danos morais que eu movo contra o Centro Paula Souza. O professor Laerte passou mal, foi até lavrado um boletim de ocorrência, de injúria, se foi tomada alguma providência administrativa contra o vice-diretor Marcelo Cano. Também gostaria de saber do diretor Evandro se ele tomou alguma providência administrativa interna com relação ao vice-diretor Marcelo Cano em razão das assintosas postagens nas redes sociais contra a professora Cléo após ela ter denunciado este fato do professor Tuon ter sido achincalhado pelo Rocano. Esses fatos, inclusive, já são objetos de inquérito policial no 14º Distrito Policial. Gostaria também de saber, diretor Evandro, se o senhor tomou alguma providência administrativa interna contra o vice-diretor Marcelo Cano, porque ele interrompeu e ordenou a retirada do professor Sandro Detoni do auditório no dia em que nós convidamos a Anerinha, da Comissão da Verdade, para dar uma palestra lá. Ele mandou o vice-diretor retirar. Isso foi uma humilhação pública para o palestrante,
para os alunos, para todo o corpo docente, o professor Detone que estava lá no auditório, se ele secundou essa atitude, ou se ele tomou alguma providência para isso. E ainda, se o senhor conhece a figura criminosa do delito de condescendência criminosa, se o senhor sabe o que é isso. E uma questão regimental, por gentileza, senhor presidente. Eu desconheço a prática da casa, mas vocês têm poderes, o senhor pode me esclarecer antes de eu fazer a próxima pergunta, para exigir a quebra do sigilo fiscal, bancário? Não tem? Só se fosse uma CPI. Bom, então mais do que nunca, eu peço aqui que eu não sofra nenhuma retaliação, principalmente na outra FATEC, onde eu leciono, por isso que eu vou dizer. Por favor, eu quero essa garantia. Se eu perder o emprego lá, se eu pegar um resfriado, se acontecer alguma coisa no caminho da minha casa, depois disso, que eu tenho, ao contrário do professor Laerte, muito medo. Muito medo. Eu tenho medo. Aliado ao meu programa de saúde, isso agravou mais ainda. A FATEC Barueri, há uns anos atrás, recebeu de doação da Benfica um cheque de R$8.000 para compra de um programa de software. E esse cheque era para ser depositado ou na FATEC ou na conta do DA. E parece que não foi. Foi depositado na sua conta pessoal, endossado pelo presidente do diretório acadêmico. Depois de insistentes cobranças para que esse software fosse comprado, o senhor comprou esse software, sim, mas com o seu cartão de crédito pessoal. Isso não pode. E na época eu lhe disse que isso não podia. Que isso no mínimo configuraria uma improbidade administrativa, quando não coisa pior. Além de não ter se repassado o verba fato, se era que se tinha que repassar como manda a lei ou não, cheque a fato ou não. Esses fatos precisam ser esclarecidos, porque senão vem a pergunta à tona agora. Professor Evandro, parafraseando o que disse o menino morto pelo militar. Por que o senhor me demitiu? Por que o senhor atirou em mim? Muito obrigado. Aristides. Bom, boa tarde a todos. Sou Aristides, sou aluno da FATEC Barueri, aluno, já falou do Rony, da Cleo, do Laerte, dos professores da FATEC Barueri. Eu, sendo aluno da FATEC Barueri, achei importante dar o meu ponto de vista e o que eu verifiquei sobre as acusações. Endossando mais as acusações de perseguição política, ou perseguição, qualquer que seja, aos professores, existia há um tempo atrás um projeto, que era uma iniciação científica, chamada Potencial Exportador de Barueri. Começou, teve reuniões, ok, teve um momento que esse projeto parou, cessou por um semestre, e nesse semestre, desculpa, nós resolvemos prosseguir com a iniciação científica. Fizemos a primeira reunião da iniciação científica e solicitamos a sala de informática para realizar as atividades da iniciação científica. Não lembro o dia correto que foi solicitado, porém, temos a solicitação, porém demorou, como sempre demora para se liberar uma sala na faculdade, 15 dias, 3 semanas, não sei ao certo. Até que no dia proposto, que nós tínhamos marcados de fazer a iniciação científica, chegamos na faculdade e a sala não estava liberada. Não estava liberada, ficamos esperando. Não tínhamos o porquê da não liberação, até que o nosso diretor Evandro me chamou a Carla também, que é aluna da FATEC Barueri, para conversarmos sobre a sala de informática que queríamos. Na reunião, foi uma reunião longa e tal, além da sala de aula, foi também discutido algumas outras coisas referentes às manifestações que estavam tentando fazer na faculdade. E a justificativa de não abrir a sala de imediato para nós alunos e professores decentes, lembrando que os professores da iniciação científica que estavam nos ajudando é o Laerte e a Cleo, e nós perguntamos por que
não foi liberada a sala? Pelo medo, segundo o Evandro, pelo medo da Cleo e o Laerte estarem fazendo manifestações partidárias ou manifestações ideológicas dentro da sala de informática. Eu acho que isso é uma perseguição. Essa justificativa de falar que tal professor e tal professor não vai abrir essa sala porque tais professores estão encabeçados na iniciação científica é uma perseguição. E eu vou ser breve, não. Só isso. Obrigado. Agora, Carla. Como já disse, eu também sou aluna da FATEC Barueri e vim aqui não com a finalidade de fazer perguntas para o diretor Evandro, porque eu já obtive algumas respostas absolutamente insatisfatórias durante o meu primeiro ano na faculdade, mas eu vim reforçar o fato, e sim eu chamo de fato porque eu vejo como aluna de que existe sim essa perseguição política e ideológica dentro da faculdade. E alguns exemplos que eu trouxe, além da reunião que o TID citou, no qual o diretor declarou, para mim e para o TID, e nessa reunião, inclusive, o detalhe que eu acho importante foi a proibição dos professores, Cleo e Laerte, de participarem dessa reunião. Ele solicitou que somente eu e o TID, e o Aristides, participássemos, e eu vejo isso como um meio de tentar reprimir a minha atitude do Aristides, de tentar não seguir com o projeto, mas seguir com um projeto vinculado aos professores que não agradam ao posicionamento do diretor. Outra coisa também é o mural. Tem um mural de um outro curso que existe na FATEC que está vinculado ao posicionamento político que convém ao nosso atual diretor, ao então diretor, que está e não é diretor. Acho isso um fato importante, já que ele não foi eleito. Que neste mural existe uma referência, uma apologia, já que foi esse o termo utilizado na reunião comigo e com o aluno Aristides, de que os professores Cleo e Laerte fazem apologia política e por isso não tem espaço para exercerem a sua profissão com liberdade, que é um direito a eles devido. E essa professora, amiga do diretor e com posicionamento que convém a ele, ela pôde sim fazer no seu mural, com seus alunos, uma referência explícita a um partido, colocando o nome de políticos e do partido, que fazem uma referência absolutamente explícita, ideológica, política, e isso não foi restringido. Ele foi informado sobre isso por mim, pelo Aristides e por outros alunos, de que havia esse mural. Ele disse desconhecer a informação no mural, e depois de ter conhecido a informação, já que nós passamos há mais de um mês para ele, o mural continua lá e não houve nenhum tipo de retaliação, não houve nenhum tipo de impedimento, já que isso também seria uma doutrinação política, já que isso é extremamente proibido na FATEC Barueri se refletir, pensar sobre política e posicionamento de quaisquer modo que seja. Outra coisa que eu achei importante foi a citação do diretor sobre os cartazes das manifestações dos alunos recente, que deixou a faculdade imunda e suja. Eu e o Aristides fomos os dois alunos que encabeçamos essas manifestações. A finalidade dessa manifestação não era pessoal, como o diretor alegou também, né, que seria um ataque pessoal à pessoa dele, mas não é. É um ataque à maneira como as coisas vêm sendo feitas, como o Laerte disse. E os cartazes eles foram colados com o durex, não danificou a faculdade. E todos os dias, era bastante engraçado que ele até me perguntou por que vocês estão gastando tanto papel para colocar esses cartazes na faculdade? E nós respondemos que a culpa disso não era nem nossa, era deles, porque nós colocávamos os cartazes no começo da tarde e no final da noite, quando terminavam o expediente e todos os alunos iam embora, eles tiravam. E aí no outro dia nós tínhamos que colocar de novo. E a justificativa do diretor para tirar esses cartazes era de que fica esteticamente incorreto, não é legal, não é bonito ter cartazes da opinião dos alunos nas paredes da faculdade. Numa faculdade, num local público, não é
interessante ter a manifestação dos alunos que não estão satisfeitos com a situação da faculdade. E isso mostra que o nosso atual diretor está querendo segurar a informação. Porque muitos alunos, durante essa manifestação, que eu e o Aristide e outros alunos começaram a aderir a essa manifestação também, muitos alunos alegaram que não sabem o porquê nós estamos manifestando, porque eles não têm acesso a informação nenhuma. Eles não sabem que os professores estão sendo perseguidos. Eles não sabem que coisas erradas estão acontecendo. Que coisas que deveriam estar acontecendo não estão ocorrendo. Né? Que tudo isso que aqui está sendo colocado está ocorrendo. Por isso um número tão pequeno de alunos está aqui presente, porque não tem acesso à informação. E isso se deve, claro, ao conformismo de uma minoria, sim, mas principalmente à concentração de informação com o nosso diretor, porque ele convém manter esta situação na faculdade, não informar os alunos sobre o que está acontecendo, querer vendar os alunos diante destes fatos. Outra coisa, já falando em comunicação, e citando outro caso de perseguição à professora Cléo, e foi até falado, inclusive está registrado em ata, porque foi a última reunião de representantes que ocorreu na FATEC, eu como representante participei dessa reunião, de que a professora Cléo ela ficou mais de um mês solicitando o uso do auditório para uma atividade que ocorreria na disciplina dela e que seria sim necessário o uso do auditório. Mas, diante dos fatos que todos acho que já podem concluir, que o nosso diretor ele tem princípios, critérios muito pessoais para dizer se é útil ou não o uso do auditório. Mas enfim, ele não respondeu os e-mails da professora Cléo, que estava numa viagem, então o coordenador Givan ficaria no lugar dele para tomar as atitudes, as decisões. Ele alegou não estar ciente do pedido da professora Cléo. O professor Givan não respondeu à professora Cléo com uma resposta definitiva, somente com e-mails que não o posicionavam. E o diretor alegou que houve um problema de comunicação e por isso que a professora Cléo e os alunos e o trabalho tiveram uma defasagem muito grande. Isso mostra também como não há um erro de comunicação, porque o e-mail estava ali, o tempo foi extremamente grande, era possível sim ter uma resposta, mas por ser a professora Cléo, essa liberação não ocorreu. E outro que eu achei bastante interessante, além do medo dos alunos, que foi uma coisa bastante notável durante as manifestações que nós tentamos fazer ocorrer de maneira realmente efetiva, mas que não pôde, devido às intervenções extremamente apolíticas, né, com a ironia que me permitem, do nosso diretor, muitos alunos disseram ter medo de se manifestar com a gente. E nós nos perguntamos por que este medo. Por que alguns alunos têm medo de se manifestar? Porque a atual administração e o diretor impõem esse medo, reprimem, né, as atitudes dos alunos, por isso os alunos têm medo de tomar uma atitude e serem prejudicados, como muitos já foram. E também tem o outro lado da moeda, né? Alguns alunos, por não se manifestarem e serem amigos do nosso atual diretor, recebem alguns privilégios notáveis dentro da faculdade. E eu achei bastante interessante o cartaz de resposta a um dos nossos cartazes durante a manifestação, de uma aluna bastante amiga do nosso diretor e de um curso que ele coordenava, de que ela estava absolutamente satisfeita com a situação da FATEC Barueri e de que eu e o aluno Aristides estávamos criando problemas onde não existia e que ela ama o diretor Evandro. Eu acho que isso deixa bastante claro, não uma declaração de amor ou um pedido de casamento, mas sim a relação que existe entre o diretor e alguns alunos, quando convém a ele, uma relação de amizade, para dizer que estão satisfeitos, sim, para não gerar polêmica, não gerar pensamento crítico dentro da faculdade e não mudar a situação atual, que é bastante inconveniente. E termino dizendo que, como aluna da professora Cléo, professora Erte e amiga do professor Sandro Detoni, eles são ótimos profissionais e que esta perseguição está fazendo eles saírem, já que o próprio diretor Evandro disse em uma das reuniões que eu também estive presente, de que os incomodados devem sair da faculdade. E é por isso que estamos criando hoje uma situação que
infelizmente, tende a se acentuar com o tempo de uma corte sendo formada, não perdão da palavra, mas uma corte sendo formada somente dos amiguinhos e dos politicamente corretos, né, que não têm um posicionamento crítico diante dos fatos. Por isso, os incomodados, que são os que pensam, os que se posicionam, os que dão aula realmente, não querendo alienar alunos, mas mostrando os dois lados da moeda, porque o que houve com a professora Cléo foi uma grande retaliação, porque o plano de ensino dela, e eu como aluna que convivo na sala de aula com ela há 1 ano, sei que existem textos de escritores de direita, mas também utiliza outros textos de escritores que não são de direita. Então, isso justifica, de novo, um processo de perseguição a esses professores. Muito obrigada a todos. Pela oportunidade de perguntar a Carla, né? Carla, você poderia citar o partido político que foi feito a alusão, que você citou agora? Do mural? Isso, do mural. PSDB. Ah, tá. Eu não tinha dúvidas em relação a isso, mas só para confirmar. A gente faria blocos de perguntas. Como a maioria... Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar ser breve para a gente continuar. Antes, só para chamar a atenção do que a Carla disse, quando eles colaram o cartaz, estava eu e o professor Laerte na cantina e, por ordem do diretor ou de algum coordenador ligado ao diretor, ele pediu para a segurança da unidade filmar os alunos, inclusive focar o professor Laerte. E aí focou o Tite, né? E ainda a pessoa que filmou falou assim: era você que eu estava procurando. Quer dizer, é uma clara caracterização de perseguição, era você que eu estava procurando. Agora, é tanta coisa, eu vou falar num caso bem específico. O Evandro já me persegue desde a época que ele era coordenador de transporte terrestre. Eu tenho provas e mais provas disso aí. Mas ultimamente a coisa ele virou diretor, né? Maior poder, maior perseguição. E aí o que aconteceu? O semestre passado teve uma disciplina que é chamada Atividade Acadêmica Científica e Cultural, que você toma conta da papelada dos alunos, que eles fazem atividades extracurriculares. E eu me inscrevi para essa disciplina. E aí teve uma seleção dessa disciplina e, muito estranho, subjetivamente, foi segundo colocado na disciplina e o primeiro colocado, outra professora que inclusive está rompendo com ele, está saindo da FATEC agora e disse que foi usada, se sente usada pela FATEC, pela direção da FATEC. E aí o que aconteceu? Ela conseguiu e a justificativa do diretor foi: não, você não tem o currículo o suficiente. Essa foi a justificativa. Só quero lembrar, não me gabando, mas eu sou formado, licenciado, tenho mestrado, alguns anos de experiência na área técnica, e a professora simplesmente só tinha a graduação. Então, questão currículo dá para se discutir. A professora não aceitou a disciplina de ACC e o segundo colocado seria eu. O diretor manipulou e retirou a disciplina de mim. Retirou. E quando fui questioná-lo, o diretor disse: eu perguntei, Evandro, você está me perseguindo, por que você me retirou a disciplina de ACC? Não, é porque você não segue as normas da unidade. Falei, quais são as normas? Aí ele começou a fuçar nos papéis. As normas. E ele não tinha justificativa. Como sempre, nunca tem justificativa, né? E aí, passei isso para a congregação. Numa reunião da congregação, ele manipulou e-mail, inclusive dessa aluna aí que é muito próxima a ele, que reprovou na minha disciplina, e antes de reprová-la, a reprovação foi porque ela fez um plágio comprovado na internet. Cheguei para o então coordenador do curso de transporte terrestre e disse: temos aqui um plágio, o que eu faço? Está na tua mão. Ele: reprova. Reprovei, a aluna ficou mandando e-mails, mandou e-mail para a ouvidoria,
E aí eu respondi: olha, se eu aprovar um plágio, e isso é crime, eu rasgo meu diploma porque não serve para nada. E depois disso, o senhor Evandro usou esses e-mails que eu escrevi, esse e-mail que eu escrevi para a aluna para falar: ele não tem condição de assumir outra disciplina porque ele discutiu isso com a aluna, ele respondeu o e-mail da aluna. Então, eu vou finalizar aqui. Evandro, é inveja? O que é isso? Obrigado. Boa tarde. Eu venho falar sobre as portarias que saem na FATEC Barueri, são publicadas. Bom, no semestre passado, eu e mais 2 amigas desenvolvemos um trabalho que foi aceito em 2 congressos, e na portaria antiga eles falavam que a gente eliminaria nosso trabalho de conclusão de curso. Apresentamos no congresso, porém não foi... Eles publicaram outra portaria nova, onde a gente não eliminaria nosso trabalho de conclusão de curso. Porém, a gente foi para o congresso no dia 26 de julho, a portaria nova está com data de dia 29 de julho, só que a gente mandava e-mail para o nosso coordenador de curso, ele não respondia. A gente perguntou para a nossa orientadora, que na época era Renata, professora Renata Giovannoni, e ela falou assim que iríamos eliminar. O nosso professor de projetos da época, o professor Ocano, falou que iríamos eliminar, porém, dia 29 saiu essa nova portaria, não nos avisaram. Procurei o coordenador do curso, ele falou que a gente não iria eliminar esse trabalho, porque tem uma portaria nova. Só que foi publicado só depois que a gente procurou o orientador do curso, quer dizer, o coordenador do curso, e ele publicou assim de última hora, depois que a gente procurou por ele. Eu gostaria de saber por que vocês mudaram a portaria. Já procurei o coordenador do curso, já mandamos reclamações para o Centro Paulo Souza e não recebemos respostas. Obrigada. Vou dar a palavra agora para o diretor econômico. Bom, começar pelo final, sobre as questões levantadas pela aluna do trabalho de graduação. O trabalho de graduação, ele tinha essa possibilidade de ser aproveitado em várias situações, uma publicação em artigo, apresentação em um evento acadêmico externo e assim por diante. Foi feito, no meio do semestre, nas reuniões de planejamento entre as coordenações, uma reestruturação do trabalho de graduação. E nela não contemplava mais essas possibilidades. Simplesmente foi isso, eu conversei com o aluno, esclareci isso. Também foi colocado para a ouvidoria da Centro, chega para meus e-mails e é respondido. Se não foi repassado para vocês, aí é uma questão de repasse, simplesmente da ouvidoria para vocês. Posso perguntar? Mas a gente apresentou no dia 26 de julho, saiu dia 29. A gente já estava matriculada no 5º semestre. E, inclusive, o nosso coordenador do curso falou que vocês mudaram a portaria porque os alunos estavam indo para congressos interplanetários. SBTC. Olha, eu não posso falar pelo coordenador de curso, mas a questão nossa é que tinham poucos alunos que faziam apresentações externas. E a maior demanda nossa era na mostra de trabalho de graduação, como é feito todo semestre. Então a gente tentou prestigiar os alunos, colocando até uma outra forma de escrita, com trabalho na apresentação final, em forma de artigo, para tentar reorganizar aqueles melhores trabalhos e fazer uma revista eletrônica na FATEC Barueri. O propósito foi esse, simplesmente, e não foi de punir A ou B alunos, tanto que vocês foram custeados pela própria FATEC Barueri, vocês sabem Entre disso. partes, porque teve dinheiro que saiu do nosso bolso também. Porém, alunos vieram perguntar, o trabalho de vocês ficou tão ruim assim que a faculdade colocou uma portaria nova. Não, foi essa a questão, você sabe, a gente já conversou sobre isso. Mas por que colocou uma portaria nova, sendo que todos os alunos do 6º semestre que estavam... Se há a impressão de
colocado, de imaginar uma questão que ficou de maneira interpretativa para que não é condizente com o que seja realmente a verdade, ou que fique realmente imaginando a visão de cada por exemplo, e aquilo que realmente ocorre. Nós temos, e você sabe, com relação ao período que a gente trabalhou junto, que todas as questões lá foram sempre são registradas. Sempre são registradas. Então, eu não acredito mesmo. Eu não imagino essa questão sendo colocada dessa forma. Tem algumas questões que são com algumas condições, matérias, de acordo com as portarias, mas todas as condições que são colocadas são para privilegiar o ensino com as questões administrativas. Pode não ser a interpretação ao viés de vocês, mas o mínimo que a gente deveria fazer é resolver isso conversando no diálogo. E você fechou o diálogo. Você fechou as portas. Lembra no último e-mail que você mandou para mim. E eu, até hoje, lamento. E se isso não chega para você, porque a Carla, que vai nas reuniões como representante dos alunos, ela deveria colocar isso para vocês. Como eu coloquei para o Aristides também, nas reuniões que a gente realizou. E não foi impeditivo quando eles vieram falar comigo sobre a questão do potencial exportador. Sobre vocês não virem, não. Simplesmente porque os alunos estavam ali e eu conheço eles e chamei os dois, simplesmente pelo nome. Não é uma questão de barrar os professores ou não. Então foi colocado dessa maneira, só que tomou uma dimensão em que parece que agora eu estou vestido com uma representação política em vez de estar lá representando academicamente a instituição. Eu não estou lá para isso. Sinceramente, eu não estou lá para isso. E quem acredita nisso daí, eu já coloquei nos e-mails anteriores, quem teve lá, o professor passou mal uma vez no semestre passado, vocês sabem disso, que o professor Tuon veio contra a licença emergencial e por minha indicação trabalho com ele com outras atividades. Então não é essa questão de a direção não prestar socorro, a direção não liga para essa pessoa, não tomou nenhuma atitude para isso. Fizemos a apuração com os dois professores, o professor Tuon e o professor Ocano, que se envolveram nessa questão também, e um professor que estava presencialmente e não foi visto por nenhum dos professores, o professor Sérgio Guerra. Não foi porque era ou porque era o Laerte que chegavam no final, quando o professor estava passando mal, e não foram chamados. E sim porque o professor Sérgio estava na sua sala e presenciou o ocorrido no meio do corredor da atividade. Então foi feita uma apuração com eles. Então, aquilo que foi constatado, foi constatado. Aquilo que fica simplesmente na visão de cada não tem como se constatar. Então foi feita uma apuração sim dessas questões. Tá? E aí a visão de cada né? O professor Rony colocou, retirou-se o professor Sandro lá do auditório no dia. Conversei, eu estava ausente, estava fazendo um trabalho para o governo federal. O professor Sandro foi chamado para fora, foi conversar com o professor e depois voltou para o auditório. Continuou no auditório. Então, não foi retirado, então não teve isso. E muito me espanta o professor Rony colocar dessas maneiras, essas falas assim. Como eu disse, as minhas ações não são para isso. As minhas ações não são para fazer dessa forma. Bom, chama atenção aqui entre algumas perguntas, duas ficaram sem resposta, eu gostaria que você tentasse ser objetivo. Mano. Primeiro a questão do cartão de crédito. De fato ocorreu isso? É sim ou não? Se o dinheiro foi depositado na sua conta, se você pagou isso no cartão de crédito seu posteriormente. E uma outra coisa que eu queria saber, a direção, é ela quem faz a orientação da reposição. A direção da escola orientou o professor Boni aí no sábado da aula. Essas duas perguntas são muito objetivas. A reposição, como é que ela é feita? A gente fez uma proposta de reposições e o professor foi discutir com a turma depois, que teve até um ajuste de calendário com a própria turma. Então quem fechou as datas que iam ser feitas as reposições foi o professor com a turma. Quem fechou finalmente. Eu tenho isso por escrito. Então, olha, a gente conversou lá, fez a proposta. Ele usa a palavra discussão como se fosse no sentido de bilateralidade de conversa. Mas a discussão é assim, as datas são essas, fechadas, de tal a tal. Você chega e comunica. Não é discute no sentido de conversar e negociar.
E foi numa data em que, pasmem, o sistema de lançamento de notas e faltas já estava fechado. Eu poderia repor muito bem essas aulas se eles já não tivessem mal intencionado em me demitir agora nesse segundo semestre. Eu poderia continuar lá trabalhando nesse segundo semestre e repor essas aulas nesse segundo período. Mas não, foi na primeira semana de aula e logo no mesmo dia que eu repus, na semana seguinte que eu repus, eu já recebi a comunicação que eu estava de aviso prévio. E eu repus num período em que os alunos não iam para a faculdade. Até porque, por que eles iriam se o sistema de lançamento de notas e faltas já estava fechado? Não tinha ninguém. Bom, as imagens falam mais do que tudo suas frente, não é nada. Rony, as datas, como eu disse para você, foram propostas para você e você fechou com a turma. Com relação ao sistema acadêmico, mesmo que ele seja fechado, tem um período de lançamento de erratas. E é feito lá as correções quando são devidas. Então não é isso que justifica se o sistema acadêmico está fechado ou não, as reposições de aula. A questão médica sua foi considerada, mas a carga horária de cada disciplina é única. Tem que ser atendida. Então, se eu fui mandado embora, por que os alunos ficaram sem as disciplinas que eu lecionava todo esse semestre? Não é aqui que nós vamos resolver as questões. Aqui a gente vai tira conclusões. Aqui todo mundo fala, se apontou uma contradição, uma força muito grande, né? E ele justificou. E nós vamos fazer juízo disso depois. E o cartão? Em relação ao cartão de crédito. Com relação ao cartão, então o dinheiro realmente foi endossado para mim. E por que teve um delay, um prazo entre quando eu peguei o cheque, que foi em agosto do ano passado, e a compra que foi efetivada em dezembro? Porque eu estava negociando com algumas empresas estrangeiras. Tem a justificativa por e-mails, registros, por e-mail dessas negociações. Tem um representante que é da empresa alemã, que foi definitivo para adquirir o software. Ele viaja o Brasil inteiro e é o representante português para viajar o mundo inteiro. Por que não se depositou esse dinheiro na conta ou do DEA ou da FATEC? Então, foi direcionado para o DEA. Por que não foi comprado pelo DEA? Porque o DEA não tinha como fazer a compra internacional. Desculpa, o dinheiro foi para a conta de quem? Ele passou pela conta de quem? Do DEA ou pela sua conta? Foi endossado a mim, como eu disse. Endossado? Foi endossado a mim. Endossado. Depositei na minha conta e comprei com cartão de crédito internacional porque eu era a única pessoa que tinha cartão de crédito para comprar isso. Professora Cléo. Só um complemento. Quanto tempo o senhor demorou para dar essas prestações contábeis para o DEA fechar a contabilidade? Enviei em dezembro para eles. Depois, quantos ofícios que eles cobraram isso? Enviei de agosto a dezembro. Não, eles lhe cobraram essas informações contábeis depois de quantas vezes? O CEA me informou isso por e-mail 2 vezes. Não, eu digo por ofício protocolado na secretaria. Uma vez, no ofício. Não, eu tenho cópias de mais ofícios. Enfim, professora Cléo. Bom, eu acho que eu não vou precisar disso aqui, porque além de... Tá bom, todo mundo me ouvindo? Ok. Evandro, assim como você disse, eu vou concordar com você, o problema que hoje a gente está discutindo aqui em relação à FATEC Barueri, apesar de peculiar, não é exclusivo da FATEC Barueri. Esse problema ocorre em várias FATECs. E apesar das direções das FATECs, apesar do governo do estado de São Paulo, apesar da superintendência reacionária do Centro Paula Souza, nós, professores como eu, como o professor Laerte, como o professor Rony, como o professor Sandro Detoni e outros, que eu poderia nomear outros aqui, nós fazemos a melhor educação que se faz nesse país. Incompetentes, burocráticas e autoritárias como as suas. Você se referiu várias vezes ao nosso passado colega como coordenadores. Eu sou a professora mais antiga da casa hoje. Eu entrei em agosto de 2009. Eu concursei em dezembro de 2010. Fui aprovada em banca e a banca me deu a nota máxima, dizendo que eu era uma excelente professora e que era uma conquista para uma nova FATEC na região de Barueri. Você entrou depois, você chegou depois. Você foi professor sob minha coordenação.
Você ouviu de mim críticas de suas turmas, a sua falta de metodologia em sala de aula, a sua imaturidade, a sua agressividade. Eu jamais o repreendi publicamente. Eu jamais faria com você ou com Flávio Barbosa, dois colegas imaturos e sem experiência, que chegaram para trabalhar no primeiro semestre de 2010 e receberam milhões de críticas negativas de suas turmas. Eu jamais faria o que você fez com o colega Sandro Detoni. E vocês gritaram comigo como o Detoni gritou, teoricamente, com a coordenadora dele. Você levantou e bateu na mesa na minha frente, dizendo: ah, é assim que vocês querem? Aluno reclamou, eu tenho que mudar tudo? Você tem boa memória? Você está demonstrando que você deve se lembrar disso. Eu falei: senta aí, Evandro, que a gente vai conversar. Você não foi repreendido nunca, apesar dos seus arroubos juvenis, dos seus arroubos agressivos. E aprendeu muito, melhorou semestre a semestre como professor, aprendeu comigo muito também. Você não tem humildade para reconhecer isso. Quando você teve a possibilidade de se tornar diretor, eu te ofereci apoio. Eu falei: Evandro, você é jovem, você pode fazer muito pela educação superior tecnológica, só que você não pode se acercar a grupo de carreiristas, a grupo de oportunistas que não se interessam por educação e só se interessam por cargos. E, inclusive, eu nomeei para você o grupo ao qual você acabou se aliando. E a partir do momento em que você se aliou a esse grupo de carreiristas, você iniciou sim um processo de neutralização e posteriormente de desmoralização dos poucos colegas que se colocavam contrários a esse projeto medíocre, burocrático da atual gestão da FATEC Barueri. Eu disse isso, inclusive, quando fui para a Ninfa em formatura de alunos. E você não gostou de ouvir. Eu digo isso para você sempre que você quiser ouvir. E eu parei de falar com você e de te escrever e-mails porque eu fiz uma denúncia seríssima a respeito do comportamento absurdo e não acadêmico dos seus coordenadores, e você me mandou em resposta o seguinte: não aguento mais receber seus e-mails, Cléo. Eu tenho muita coisa para fazer. E vivo abrindo minha caixa postal e encontrando seus e-mails. Não consigo trabalhar desse jeito. Você encerrou o diálogo ali. Um diretor que não queria trocar e-mails com professores sobre um caso seríssimo, como o caso do ataque do professor Ocano ao professor Sandro Detoni, publicamente, durante palestra da Amelinha Teles, e depois da briga, agora apareceu uma testemunha, o professor Sérgio Guerra, que inclusive foi licenciado, não tem nada a ver com isso, foi embora, como muitos foram embora. Alguns de nós insistimos em ficar lá, apesar de ver a orientação equivocada e perigosa que a sua direção estava dando. Outros pularam fora. Que vergonha passar por isso. O Sérgio Guerra foi embora, a Renata Giovannoni foi embora, e os alunos continuam aí sem professores. O que eu tenho para dizer, eu vou encerrar aqui hoje. Eu sou vítima de uma perseguição ridícula e canhestra. O que eu disse à superintendência do Sr. Paula Souza, quando perguntada por eles se eu via alguma relação entre as denúncias do blog Sem Partido, do blog Escola Sem Partido, e a nossa situação dentro da FATEC Barueri, eu falei que eu não podia provar nada, mas que lá dentro tinha se criado a cultura do denuncismo e da perseguição. Lá dentro tinha se criado a cultura de que professores progressistas são professores de esquerda e querem fazer apologia política dentro de sala de aula. A partir do momento em que a direção, a administração, a coordenação dão aval para essa postura, qualquer aluno mal intencionado pode fazer a denúncia que quiser para qualquer blog mal intencionado que queira emerdar a vida de um profissional que tem mais de 30 anos de docência como eu, sem nenhuma mancha. Sem nenhuma mancha. Pelo contrário.
gostaria de fazer um encaminhamento após todas essas manifestações, todas as intervenções feitas aqui pelos alunos, pelos professores, enfim, pelo sindicato e pela Silvia, que isso nos mostra uma situação muito grave, e providências devem ser tomadas imediatamente. Eu proponho o seguinte, deputado Rilo, que a Comissão da Educação encaminhe todos esses relatos aqui através das notas taquigráficas, até porque a audiência está sendo gravada. Nós vamos pedir a gravação da íntegra, as notas taquigráficas, e a proposta que eu gostaria de encaminhar é a seguinte, que nós encaminhássemos as notas taquigráficas juntamente com a gravação dos depoimentos para o Ministério Público Estadual, para a Secretaria de Desenvolvimento, para a Fundação Centro Paula Souza e para o Governador Geraldo Alckmin, para que providências imediatas sejam tomadas, que seja instalada uma sindicância na FATEC do Barueri, enfim, porque é FATEC São Paulo? É FATEC Barueri, tá certo. É Barueri. Porque é muito grave, né? E eu acho que a Assembleia Legislativa tem que dar a sua contribuição. Então, esse é o encaminhamento que eu gostaria de fazer nesse momento e exigir, sobretudo, providências e acompanhar que a Comissão de Educação faça um monitoramento com todos esses órgãos e acompanhe também o dia a dia, o cotidiano agora da FATEC, para ver o que vai acontecer, se haverá mais perseguição, se esses professores, porque eu pedi aqui uma garantia para o senhor, de que esses professores não serão perseguidos. Nem nas outras. Nem nas outras FATECs e ATECs também. Mas, sobretudo, aqui ele tem que se comprometer aqui publicamente com a instituição que ele dirige, ele é o gestor. Né? Porque se houver, nós vamos fazer novas intervenções. Tatiana, eu queria acrescentar ainda aí, te oferecer também esse relatório ao Ministério Público do Trabalho. E eu queria aproveitar aqui o que a professora Cléo disse no começo. É o que eu imagino. Que de pouco vale você individualizar os acontecimentos, a não ser para que a gente reflita sobre eles. A professora Cléo aponta que esse método vai além de um indivíduo. É um método que pode estar ocorrendo em outras FATECs. E isso, FATECs e ETECs. Então, a partir disso, deputado Janás, acho que eu concordo plenamente com a sua proposta. Nós devemos encaminhar todos os órgãos, dar o máximo de publicidade às demais FATECs, aos estudantes e aos professores, para que a gente possa montar uma subcomissão e acompanhar o que está acontecendo no ensino técnico superior do estado de São Paulo. E dizer a vocês que se a comissão ela não consegue finalizar coisa que poderia ser finalizada aqui, ela realiza um trabalho pedagógico. O que vocês promoveram aqui hoje foi um trabalho pedagógico para a política e para essa comissão, porque é um extrato do que acontece. Eu temo que as unidades escolares, as unidades da FATEC se transformem em campos de concentrações, porque eu estou horrorizado com o que eu apliquei aqui hoje. Eu digo isso com todo respeito a todos que estão aqui, ao diretor, que disse que é conterrâneo do de Santa Cruz Preto, que lembra de mim do movimento estudantil, e eu não sei como que ele, que passou pelo movimento estudantil, permitiu que uma situação chegasse nessa situação, e que sirva. Não estou fazendo juízo de valores, que ele discutiu os dois lados, mas ele tem sensibilidade e não pode ter medo de tomar lado. E eu tomei o meu lado aqui. Eu ofereço aqui o apoio, não falo em nome de toda a comissão, mas falo em nome do deputado Janásio, do deputado Carlos Nery, do deputado Alice Brandão, aqui de oposição, nossa companheira de APAR, de deputado, professora, de assessora, que nós empenhamos todo o nosso amplo e restrito e geral apoio à causa de vocês, e nós estamos juntos nessa trincheira de evitar que as FATECs se transformem em campos de concentrações. Eu estou assustado com o que eu ouvi hoje.
o diretor disse que não existe essa perseguição política. O Manu Aristides e eu fizemos uma gravação da reunião que ele fez questão de ter conosco, no qual ele deixa claro de que não cede o espaço para os professores que, segundo ele, fazem essa referência política. E, para finalizar mesmo, por fim, eu gostaria de dizer que tenho grande admiração por todos esses professores que estão aqui. Gostaria de lembrar algumas palavras do grande, porque sim, ele é um grande escritor nacional, de que a história nos mostra o caminho que nós percorremos até aqui, o que nós temos no passado e no presente. Porém, o nosso futuro será imundo se nós prolongarmos esse presente, esse passado. E é sempre só aqui, assumir publicamente aqui, pedir para que o meu nome seja colocado no manifesto em apoio à professora Cléo. Acho que Vossa Excelência também colocaria o seu, acho que da Luci Brandão também, pelo menos aqui metade da comissão se compromete a assinar o manifesto em apoio à professora Cléo, que está sendo perseguida também externamente. Explicar o formato, que não tem nenhuma aqui, não é uma sessão inquisitora. O que aconteceu é que nós utilizamos a prerrogativa legal, então o diretor Evandro estava na condição de convocado, portanto, ele submete a questionamentos de qualquer cidadão paulista aqui presente, de qualquer deputado. Agradeço a presença de vocês, a presença dele. Em relação à história da perseguição política, é comum a gente ver isso hoje. Essa desculpa da perseguição política é muito perigosa, porque muitos estão dando combate à política, criminalizando a política, combatendo a apologia política, e não talvez de maneira inconsciente, combatendo usando do pior método, que é fazendo uma apologia fascista. Então, muito cuidado com isso. Então, eu peço aqui a todos nós que a gente tenha muita serenidade e esse processo, a partir de hoje, deputado Carlos Gianazzi, não acaba por aí. Agradeço a presença de todos e a presença do diretor da FATEC. Eu gostaria só de falar, por favor. Assim como os professores, eu também sou professor, e tenho a perspectiva de ter uma carreira. Só gostaria de colocar que vocês conseguiram, ou seja, no meu início de carreira, começar e denegrir a minha... Assim, é livre a colheita obrigatória. O senhor não é professor. O senhor é um pós-doc. E Deus me livre do pós-doc, salve a minha especialização. Cada um tem a sua formação. A minha é moral. Se o senhor tivesse seguido a palavra dos seus pais, o senhor não seria isso. Seus pais tentaram educar, seus pais tentaram passar uma prescrição, o senhor se assumiu ateu, mas até eu respeito. Agora, não respeitar o ser humano, que professor que o senhor ousa se autodenominar ser? Você está me acusando de uma coisa. Não estou acusando. Bom, está encerrada a nossa